Inspirado no romance El Desierto, do escritor chileno Carlos Franz, o grupo Mulheres Míticas estreia o seu novo espetáculo, O Deserto. Com direção de Sara Rojo, a peça trabalha a relação vítima-algoz, refletindo sobre justiça e os ecos dos regimes ditatoriais ainda tão presentes na América Latina. Era uma corte marcial, uma paródia de justiça. Compartilhar essa linguagem com eles já era uma forma fatal de cumplicidade. Inicialmente, a gente teve um grande desafio que a gente se propôs enquanto coletivo, que era contar uma história. A gente nunca tinha feito um espetáculo que a gente contasse uma historinha, né? Início, meio e fim. E a gente, com esse mote, com esse desafio de contar uma história, a gente se deparou com essa história, que é essa narrativa desse romance chileno, que é o do Carlos Franz, e a gente começou a pensar qual é a história que a gente quer contar, né? E o que significa contar uma história? O romance se passa no Chile, na década de 70 e no início do século XXI. E aí o nosso interesse principal era pegar essas imagens, ver quais imagens latentes nesse romance poderiam estabelecer um diálogo com a sociedade brasileira contemporânea, com essas questões acirradas do campo político que a gente tem vivido ultimamente, em 2016 principalmente. E aí esse foi o maior desafio. E é um romance que trata de questões muito delicadas, porque ele é inspirado num fato real, que é a Caravana da Morte, que aconteceu durante a ditadura do Pinochet no Chile, em que uma caravana de militares foram para o deserto na tentativa de adiantar alguns julgamentos de presos políticos. E, na realidade, esse adiantar era matar todas essas pessoas e sumir com os corpos naquele deserto. Eu queria que a gente fosse assim, Laura. Que o espaço do ontem e do hoje fossem um tempo nosso. Você foi embora. E a gente está trabalhando com uma história de um corpo que sofreu violência, né? O corpo da nossa personagem principal, da Laura, que é essa juíza, ela é uma vítima de uma violência descomunal, uma violência absurda, desse tipo de violência que bloqueia o discurso, uma violência que não consegue chegar na linguagem. Então a gente tem um corpo marcado por esse trauma dessa violência e a gente começou a tentar pensar em como construir uma narrativa, sendo que a gente reconhece que as narrativas também são uma forma de violência. É isso que une um pouco essa ideia dessa memória latino-americana que a gente construiu. E trazer essa personagem para o teatro é muito importante para mim, como jovem ainda, para a gente poder pensar essas memórias que estão aí, elas existem, a gente sabe o que aconteceu, mas elas estão distantes. E como é trabalhar isso de uma forma mais próxima, entender o que é que aconteceu, para a gente poder alterar a forma como a gente vive o presente hoje e, claro, o futuro, consequentemente, né? Por que você nunca me disse nada sobre a minha avó? Uma filó. Podem nos obrigar a abortar a memória do meu corpo. Acho que se vincula muito com a ideia que a gente tem de memória, que é a grande pulsão do coletivo, sempre foi no espetáculo passado. A gente sempre trabalhou um pouco também com essa ideia de memória a partir de imagens, a partir de pontos anacrônicos, sabe? A partir dessas imagens que a gente constrói, mas que se projetam, que são imagens de passado, mas que existem fortemente no presente, né? Porque a imagem, ela só existe presente. E aí, como essas imagens de passado que a gente constrói no presente projetam um futuro. E aí a gente tem essas três camadas da narrativa. Foi aí que eu me comprometi até os ossos. Um ato no qual não pensei. Apenas uma flexão de joelhos, uma aceitação do peso da gravidade, um deixar-se cair. Eu me sentei.